Agora, agora sim, vamos aproveitar aqui um intervalo entre os atendimentos. Ontem eu acordei assim, com a vontade de falar um pouquinho sobre o fortalecimento da nossa mente, né? Eu lembrei de uma palestra que eu dei em mentes blindadas, né? Quando a gente quer blindar a mente, o que é que a gente quer? Então eu pensei no seguinte, a gente fazer uma semana onde a gente pudesse trazer algumas questões, principalmente quando a gente fala de mente, né? A gente fala de cérebro, conhecer um pouquinho sobre o nosso cérebro, saber por que a gente quer blindar a nossa mente. E aí estou aproveitando aqui esse momentinho que eu estou aqui no intervalo dos atendimentos para falar um pouquinho com vocês. Então, sempre que der, eu vou fazer alguma coisa assim. Então, qual foi a ideia? Essa semana de fortalecimento da mente, essa semana de blindagem da mente. Oi, Guilherme! Oi, Ju! É para que a gente pense o quê? O que é uma mente blindada, né? Uma mente forte. Por que a gente fala tanto de mente forte? É como se a gente quisesse evitar o sofrimento, né? Quando a gente fala de fortalecer a mente, geralmente a gente está falando de evitar o sofrimento. Ou então a gente dar melhores respostas para as demandas da nossa vida, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu não estou sabendo lidar, ou estou sofrendo muito, eu quero evitar a dor. Porque, em verdade, uma das coisas, né, que a gente já precisa compreender com relação a isso, né, como é que aqui funciona essa caixinha. E aí eu já vou deixar um ganchinho para uma pergunta que eu botei para vocês hoje, que é: qual foi o maior presente nos dado ao nascer? Né? Então, deixa essa pergunta aí, vamos pensar nela. Me responde lá e depois eu vou dar a resposta, obviamente. Mas para que serve o cérebro, né, gente? O cérebro é um órgão de quê? Né? É da vida, né? Ou é da sobrevivência? O que é que vocês acham? Né? Então, partindo desse princípio, a gente já começa a compreender que, em verdade, o cérebro ele é o órgão da sobrevivência, tá? E, ao mesmo tempo, ele se autorregula sobre são três, digamos assim, coisas para facilitar que o cérebro gosta, né? Digamos assim, que ele se autorregula e ele quer se promover e ele quer funcionar nesses moldes, que é sentir prazer, evitar a dor e economizar energia. Então, todas as ações do nosso cérebro, eles são nesse sentido. Então, quando a gente fala de uma mente blindada e a gente sabe que o cérebro é o órgão da sobrevivência, então a gente está vivo hoje exatamente pelo bom uso, pelas boas respostas, né? Quando a gente diz que uma pessoa é muito inteligente, ela é uma pessoa que resolve problemas de uma forma que promove essa sobrevivência, seja em que aspecto for, né? Então, essa blindagem da mente certamente está acontecendo e a gente está buscando ela porque a gente quer dar essas melhores respostas ou a gente quer sofrer menos. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas quando pensam em uma mente blindada, elas não querem se tornar frias, né? Calculistas, assim, insensíveis. Mas, ao mesmo tempo, é como se a gente quisesse parar de sentir, porque a gente quer parar de sofrer. Mas a grande sacada, né, o que a gente vai trabalhar exatamente nesse processo durante essa semana, que eu, digamos assim, chamei de semana mente blindada, é exatamente para que a gente possa fazer um exercício do sentir, do perceber-se, do estar fazendo uma autorregulação mais saudável das suas emoções, das suas sensações, dos seus sentimentos. Porque, na verdade, é exatamente isso que vai trazer para você uma mente blindada. Então, digamos que a gente vai ensinar ou a gente vai fazer com que a gente possa sentir melhor, com mais consciência, para que as respostas sejam melhores naquilo que a gente quer da nossa vida, certo? Então, em essência, nessa semana, a gente vai trabalhar basicamente isso. Hoje nós vamos ter, não é, um encontro com Ana, a mandala do ser, que na verdade esse encontro também pode ser individual, porque a mandala do ser é uma forma também como eu trabalho, a gente pode fazer uma sessão também, se você não puder participar hoje. Então, mandala do ser a gente pode fazer no encontro individual, mas já é um primeiro passo, né?
Se você quiser também, vai no IGTV onde tem a mandala da árvore e ali você pode começar uma técnica onde você vai começar a entrar mais em contato com as suas sensações, com os seus sentimentos, para que você... Eita, tô sem óculos, não consigo ler aqui. Para que você consiga estar mais em harmonia consigo mesma, consigo mesmo. Daí, isso vai proporcionar que você tenha um melhor entendimento sobre você e aí você vai ajudar o teu cérebro a te ajudar, como eu costumo dizer, que certamente as suas respostas no mundo, né, suas respostas serão mais assertivas, propositivas, mais adequadas. Mas o bom e puro do gato é exatamente isso. A gente precisa compreender que para blindar a nossa mente, a gente precisa trabalhar essa percepção mais apurada, a gente ter mais carinho nesse olhar, sem medo de sentir. Sem medo de sentir, sem medo de se perceber. O que a gente acaba fazendo é que a gente fica com muito receio de sentir. A gente não ensinaram pra gente, né? Também não sabiam. Vamos colocar aí uma linha do tempo e vamos ver que a gente está evoluindo também nesse processo de percepção pessoal. Então eu digo assim, não ensinaram pra gente, mas não é para que a gente vá culpar pai, professor, não. Não ensinaram porque ninguém estava nesse exercício. Agora é algo novo que a gente pode começar a fazer diferente. Perceber a si mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, que graça! Quer participar? Oi, Anderson! Deixa eu visualizar aqui a tua solicitação. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar. Mabel vai entrar? Fica à vontade, deixe-me ver se conseguimos colocar você. Olá! Você quer fazer alguma pergunta, minha flor? Deixa eu ver aqui. Enquanto entra... Oi, querida, diz pra mim, você quer fazer alguma pergunta? Oi, você tá bem? Acho que ela mandou por engano. Mas tudo bem. Então, é isso. Quando a gente trabalha a percepção nossa sobre nós mesmos, a gente está de verdade ajudando o nosso cérebro a nos ajudar, a nos indicar caminhos mais favoráveis para aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. A pergunta, né? Qual foi o maior presente que recebemos ao nascer? Quem é que vai chutar aí, tentar adivinhar? Vida não vale, tá? Porque a gente estamos aqui com o dom da vida, estamos vivos, já nascemos, recebemos. O que é isso? Qual é o maior presente que recebemos ao nascer? Quem adivinha? Ou quem já pensou? Ou quem já fez um trabalho comigo? Que aqui, deixa eu ver quem está aqui, né? Eu acho que não tem ninguém que já fez um trabalho comigo e sabe a resposta. É o seguinte, gente, isso aí, o maior presente que a gente recebeu ao nascer, se você está aqui me vendo, está ouvindo, está raciocinando, está elaborando as perguntas, deixa eu ver que alguém respondeu aqui. Nossa mente! Muito bem, olha só, é isso, mas tem um detalhe, todo mundo recebeu a nossa mente, né? Todo mundo tem a sua mente, isso é muito importante porque nesse grande reino, não é aí, entre tantos seres vivos, o ser humano é o único que tem essa consciência. Cadê? Ah, olha, isso é verdade, tá? E como zootecnista, uma das lições que eu aprendi, vocês levem para a vida de vocês, é a seguinte, viu? Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, mas continua no mesmo, de uma certa forma, a gente pode até fazer um link. Que aqui alguém disse assim, ó, o peito da mãe tem coisa mais preciosa, é verdade. E o que é que isso significa? Sabe qual foi o meu maior aprendizado no... Eu sou formada em zootecnia, tá, gente? Formação acadêmica. Depois é que a vida se reuniu a mim outras questões. Vaca não dá leite, mãe também não dá leite. A gente tem que tomar, tá? Os segredos da vida é esse. Guarda aí bem guardadinho, que isso é super importante. O maior presente que recebemos ao nascer, porque nós somos seres humanos e somos os únicos seres que temos essa consciência, inclusive podemos falar sobre ela e podemos também duvidar disso.
né? Impressionante. Se você perguntar a uma rosa quem é aquela, ela não sabe, mas ela faz o trabalho dela lindamente. Você perguntar a uma árvore o que é aquela, ela não sabe, mas ela também faz o trabalho dela lindamente. Perguntar a um ser humano o que é que ele não sabe, às vezes ele pensa que sabe, e aí começa a duvidar de tudo que vê, que sente, que percebe. Mas o maior presente que a gente recebeu ao nascer foi a capacidade de colocar a nossa mente, que aí vem o maior presente, a capacidade de colocar a nossa mente onde a gente quiser. Isso é um detalhe super importante. Ou você pode ainda fazer com mais detalhe ainda, a capacidade de colocar os seus pensamentos onde você quiser. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque como nós somos os únicos seres que a gente pensa e sabe que pensa, a gente sente e sabe que sente. Por que que tem tanta gente confusa? Por que que são tantos problemas? Por que que a gente sofre tanto? Ignorância de processos, né? O primeiro processo que a gente ignora, como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente processa informação, porque tem tantos pensamentos e sensações e emoções. O que que na meditação é para esvaziar a mente, eu não consigo esvaziar a mente, o que que é tudo isso, sabe? E, na verdade, quando a gente parte para um processo de autodesenvolvimento e a gente vai se percebendo, a gente nota que a gente não é esse monte de pensamento que chega. Os pensamentos chegam e vão chegar sempre. Uma alegoria bem legal sobre a mente é como se fosse uma grande árvore cheia de macaquinhos, e esses macaquinhos ficam pulando de um galho para o outro. Então, o que a gente precisa fazer nesse processo de percepção, de fortalecimento da mente, e até mesmo dessa questão da blindagem da mente, né? Que, lembrando que quando eu falo blindagem da mente, eu estou levando a gente para um lugar de maior percepção dos próprios sentimentos, pensamentos e emoções e sensações, tá? Então, esse processo de fortalecimento da mente, ele passa por um caminho onde a gente precisa primeiro tomar consciência que nós podemos sim colocar a nossa mente e o nosso pensamento onde a gente quiser. O que que acontece? Acontece que a gente ainda está sempre um pouco distraído. É como se isso que eu dissesse a vocês exatamente agora, como se fosse assim, puxa, é verdade, não parece novidade nenhuma, já ouvi muito isso. Mas como é que a gente faz isso, né? Então, por que que eu sei disso e eu não uso isso? Ou por que que eu sei disso e eu não estou o tempo todo desperto para isso? Porque a gente precisa de ajuda, porque a gente precisa elaborar isso e porque a gente precisa de um método que ajude a gente a fazer com que isso venha para a ação, que isso venha para a prática, entende? Então, essa semana a gente vai trazer algumas informações sobre como é que essa mente, nosso cérebro funciona em todos os sentidos em relação ao bem-estar, que é a minha área, né? Então, em relação ao bem-estar, como é que a gente pode promover isso? E em relação ao bem-estar, por que é tão importante essa blindagem da mente? O que é que a gente quer fazer com tudo isso, né? Que é exatamente a gente fazer um trabalho de percepção pessoal, para que aí sim a gente consiga estar na observação primeiro. Então, a primeira dica é observa os teus pensamentos. De repente, pensa quais são os pensamentos mais recorrentes que você tem. Porque 85% das coisas que a gente pensa todos os dias, em média, são, olha, muitos pensamentos. Já tem essa estatística, esse número. Mas 85% deles, você pensou neles ontem. Então, observa que é uma rotina de pensamentos que a gente vem arrastando ao longo de anos, que a gente não se dá conta. E tudo isso gera os nossos vícios emocionais, mentais, vícios de comportamento. Por que que é tão importante a gente colocar o nosso pensamento onde a gente quer? Porque isso é tão relevante, porque há uma estrutura psicológica bem simples. É como se fosse assim, olha, na verdade é assim, olha, pensamento vai gerar um sentimento e vai gerar um comportamento. Nós somos seres extremamente emotivos, né? Nós somos regidos pela emoção, mas tudo isso tem algo, tem uma frase, tem uma palavra, tem alguma coisa de uma construção também linguística por trás daquilo que a gente está sentindo. Então, a gente é sequestrado muitas vezes por notícias, né? A gente é sequestrado por aquela pessoa que está o tempo todo falando
reclamando, falando coisa negativa, a gente é sequestrado muitas vezes por nós mesmos, de repente a gente passamos por um problema, a gente não está bem, e a gente fica primeiro com medo de sentir, e aquela coisa vai tomando uma proporção tão grande, e a gente mergulha no sofrimento sem saber sair, né? E tem formas da gente fazer uma autorregulação interna dos nossos pensamentos para que a gente consiga dar esse pulo aí para poder sair de onde a gente mesmo se coloca muitas vezes. As questões de vitimização, os processos de autocrítica pesada que a gente tem que ter com a gente. Às vezes a gente vai para de manhã para frente do espelho e começa, meu Deus, como você está horrível! Oh, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São muitos pensamentos que a gente se permite ter sem pensar sobre eles, né? Então a ideia é que hoje, por exemplo, né? Diante disso que eu te coloquei, o que é que você acha disso? O que você pensa disso? Faz sentido para você que o maior presente que você recebeu ao nascer foi a sua capacidade, você tem a capacidade de colocar a sua mente, o seu pensamento, onde você quiser. O que é que isso significa para você? Né? E quais são as coisas que você tem pensado ultimamente? Pega um caderno, faz esse histórico, faz esse inventário de pensamentos, vê quais são os pensamentos mais recorrentes, vê de repente sobre qualquer coisa. O que que eu penso sobre isso, por exemplo? Sobre relacionamento. O que que vem na sua mente assim que eu falo? Relacionamento é? Anota. Sobre dinheiro. O que que vem na sua mente? Qual a primeira palavra, a primeira frase que vem com dinheiro é? Então, porque isso aí está regendo a tua vida, está norteando os teus passos. E a forma da gente alterar isso, se o resultado não está sendo legal, é exatamente através de modelos novos, modelos linguísticos, né? É como se a gente fosse implantar um novo software, a gente fosse colocar um novo programa, isso é possível? Claro que sim. É assim que a gente consegue fazer as alterações necessárias para que a gente possa ter resultados novos, né? Não tem aquela tão famosa, né, fala que diz: você está fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. Se você quer algo novo, faça algo diferente. Isso. Então, estamos aqui nessa semana dessa blindagem da mente para que a gente vou passar algumas informações para vocês, como essas, né, que a gente começou a fazer em momentos assim, eu vou ver os intervalinhos dos atendimentos para a gente falar um pouquinho, para eu falar um pouquinho com vocês, tá? Vou deixar gravado aí para quem não, claro, né? Não avisa a hora que eu vou entrar, para as pessoas ficarem com esse conteúdo, tá bom? Então, por hora, é exatamente isso. O maior presente que recebemos ao nascer é a nossa capacidade de colocar os nossos pensamentos e a nossa mente onde a gente quiser. Isso faz toda a diferença para todo um dia que se desenrola quando a gente está distraído, mas quando a gente está desperta, mente desperta, muita coisa você pode começar a perceber sobre você mesmo. Então, a dica de hoje é: tenha um caderninho e faça esse inventário. Lembra que tudo que você está pensando hoje geralmente já é uma rotina mental sua, porque você já pensou isso ontem, e anteontem, e anteontem. Então, faz uma autoavaliação quais são os seus pensamentos mais recorrentes, quais são as suas sensações agregadas a esse pensamento. O que esse pensamento me traz de sensação ou de sentimento? Vai fazendo essa autoobservação, porque é assim que a tua mente vai ficar forte. É assim que você vai ajudar o teu cérebro a te ajudar. Tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, agradeço pela presença de vocês aí. E aí, qualquer hora dessas aí, eu voltarei para a gente ter mais informações. Tá bom? Ó, grande abraço, um beijo de luz para vocês. Precisando de qualquer coisa, é só me procurar com relação a essas questões de bem-estar, essa questão de desestressar, de ter um sono bom, tá? Me procura se você precisar de alguma coisa nesse sentido. E até a próxima, até o próximo intervalo.